Chegamos ao cúmulo de canal de Flamengo, né, dizer que o questionamento sobre vazamentos é cortina de fumaça. Nossa, então o Flazoeiro agora, eu, né, também, que eu estou cobrando essa questão do vazamento, nós agora estamos criando cortina de fumaça para não reclamarmos do Felipe Luiz, para não reclamarmos do time, nós estamos criando cortina de fumaça. Então, olha só, eu liguei para alguém dentro do Flamengo e combinei, olha, eu vou fazer uma reclamação dos vazamentos, porque é por isso que o Flamengo está perdendo, e eu não vou criticar o Flamengo, eu vou criticar só os vazamentos, porque assim é uma cortina de fumaça. É melhor do que falar que o Cristiano Ronaldo está vindo pro Flamengo. Pô, mas a criatividade tá grande desse povo, hein? É tudo para surfar aí no engajamento, né, de perfis maiores e tal. O que a gente falar, eles falam o contrário para ganhar engajamento. Eu não vou citar aqui não, não vou citar aqui não. Agora, é brincadeira, né? O cara chegar ao ponto de falar isso, ele não olhar nem por 10 minutos do nosso pós-jogo, a gente criticando que o Flamengo mais uma vez não jogou bem, que o Flamengo tem muita deficiência na finalização, que o Flamengo tem muita deficiência no passe final, né? Chega a ser hipocrisia, chega a ser... cara, é um absurdo o cara pegar e simplesmente julgar e fazer todo esse vendaval como se a gente tivesse... Pelo amor de Deus, né, cara? Aí um jogo antes, quando eu critiquei o Pedro no banco, eu era o criador de crise, agora eu sou... Você tem que se decidir, meu camarada. Você que tá aí falando que é cortina de fumaça o que a gente está fazendo, de reclamar dos vazamentos, que para mim ajuda a piorar ainda a situação, porque olha só, se o time já não tá bem, que não tá bem, não tá nem perto daquele time que começou o ano, se o time já tá, né, com muitos problemas físicos, passando sufoco aí para empatar, já não tem mais... Eu falei hoje cedo, não tem mais nenhum tempo inteiro jogando bem. O Flamengo joga 30 minutos no máximo. Não oscila nem mais um jogo e outro. Agora é nem um tempo e outro. Agora é 30 minutos para 60 jogando mal. Se a gente está falando tudo isso e ainda tem vazamento de escalação, piora mais ainda. Tá? E não é cortina de fumaça, é porque piora com o vazamento. É uma realidade. Agora, se você quer defender o vazamento, aí é problema seu, tá? Mas eu, sinceramente, acho que chega a ser ridículo querer surfar no engajamento, né? Porque a pergunta foi feita pelo Flazoeiro, pro Felipe Luiz, e é pertinente, e eu tô falando sobre isso. Aí o camarada quer chegar e ficar atacando, dizendo que nada a ver, cara, de cortina de fumaça. O cara nunca precisou fazer isso. O cara não tem que fazer cortina de fumaça nenhuma. Pelo amor de Deus. Isso pode interessar para alguém, mas pra gente, pô, pra perfis grandes, o cara tem um canal grande, eu vou atacar que é melhor, né? Chega a ser vergonhoso isso, cara, vergonhoso. Eu esperava mais de algumas pessoas aí que estão fazendo esse tipo de coisa. Só que, cara, infelizmente você faz isso, a gente é que ganha muito mais com isso. O cara vem aqui comentar, engaja muito mais, participa muito mais, e você atacando, duvido que você tenha o mesmo engajamento atacando do que a gente está tendo, porque você está citando a gente, né? Queira ou não tá citando a gente. Mas é isso, cara. A gente tá aí, tá na chuva, é para se molhar. Flamengo, toda vez que o Flamengo tá passando uma crise, ou uma mini crise, ou um momento difícil, é isso aí. Vamos embora atacar os youtubers do Flamengo, que é melhor. É mais jogo, é mais bacana, né? É mais fácil. Vamos lá, ataca os youtubers do Flamengo. Mas beleza, pode atacar, que aqui a casca é grossa. Aqui a casca é grossa. Olha só, o André Rizek apontou o motivo da piora do Flamengo contra o Botafogo. Ruiu. Olha o que ele falou. Outro bom jogo do Botafogo, discordo, acho que o Flamengo até dominou o primeiro tempo, não achei que o Botafogo foi esse... Flamengo, inclusive, eu acho que foi superior. Se alguém tivesse que ganhar o jogo, o Flamengo, tá? Teve a grande defesa do Rossi, mas o Flamengo. Outro jogo bom do Botafogo, ou o segundo tempo bom, aí tudo bem. O Flamengo abriu o bico na segunda etapa, realmente o Flamengo morreu na segunda etapa e o Botafogo tomou conta por algum momento, tá? E aí ele fala que em boa parte do segundo tempo, mas eu, sinceramente, tenho percebido que o Flamengo tem morrido nos segundos tempos dos jogos, tá? E o Flamengo vai precisar tomar um cuidado extra, vai precisar contratar, tá? E a gente teve chororô do Botafogo no intervalo, eu vou falar sobre a questão de contratação, mas a ESPN, ó, súmula do Flamengo e Botafogo,
revela pressão de dirigentes contra a arbitragem. O Botafogo continua com esse chororô sempre, né? Coisas de Textor, o próprio Botafogo, desde muito antes do Textor chegar, né? Então, no documento do juiz Bruno Arleu de Araújo, estava lá o reporte seguinte, ó, após o fim do primeiro tempo, enquanto a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário pela zona mista, 5 membros da diretoria do Botafogo protestaram contra a arbitragem, proferindo as seguintes palavras: tem que marcar as faltas, você precisa ter critério, não foi possível identificar nominalmente os envolvidos, tá? Isso ele colocou lá na súmula. Então, gente, mais uma vez, os caras... Eu fico impressionado, porque o Flamengo teve uma jogada que teve um... Eu nem reclamei isso no pós-jogo, né? Um possível pênalti no De La Cruz, e ninguém fala nada. Não chama o VAR, não dá uma olhada no lance. E o Flamengo não reclamou. Agora os caras reclamam até de falta, meu irmão. Os caras... É um chororô danado, tá? Então, na coletiva de imprensa, o Felipe Luiz colocou o Flamengo, né? Colocou o Flamengo aí no mercado para um substituto aí para o Arrascaeta. E eu vou aproveitar para também fazer a minha crítica agora, né? O Felipe, ele falou assim, não posso, porque o mercado está fechado, contratar agora, só posso pensar no próximo jogo. Pensei essa semana toda no Botafogo e como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Ele tentou até o final, mas não consegui, tá? Com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meias, volantes e atacantes, para todas as posições, para que possamos melhorar o elenco. O mercado vai abrir em junho e com certeza temos nomes para elevar o nível desse elenco, que já é muito alto. É muito alto, mas vocês conseguiram piorar, né? Está na hora de você começar a ouvir umas críticas também. E entender e aceitar essas críticas. Você dispensou o Charlie Alcaraz, jogador, um dos mais caros, se não bobear, a contratação mais cara da história do Flamengo. Um jogador caríssimo, que está lá jogando, tem sido titular na Premier League, no Everton da Inglaterra. Um jogador espetacular, que eu acreditava que pudesse ainda brilhar no Flamengo e que vai brilhar na Europa, o argentino Charlie Alcaraz. O Flamengo contratou, fica nem 6 meses com o jogador e manda o jogador embora. Sei lá, 7 meses. Manda o cara embora. E o Felipe diz que não se encaixava no esquema de jogo dele, aí que tentou conversar e que o jogador acabou que decidiu ir embora depois e tal. Mas, cara, a verdade é a seguinte, será que o Flamengo estava tão rico em meias assim, estava tão tranquilo para dispensar um jogador que atua como titular na Premier League? E detalhe, não recebeu nada ainda. Vai bater as metas, vai vender, vai receber e tal, e vai tomar um prejuízo ainda, porque pagou mais do que está vendendo. Mas será que era tão ruim assim para jogar como titular na Premier League? Não serve para o Flamengo? E aí o Flamengo não tem jogador para substituir a Arrascaeta? Justamente, no meu entendimento, ele é o substituto. Ele é o meia. Ele é o jogador que teria para ter opção para o Arrascaeta. Ele foi contratado para isso. Então eu não consigo entender, tá? Temos que falar essa verdade. E outra coisa, quem foi que vendeu o Thiago Maia para o Internacional? O Flamengo não recebeu nada até agora, o Inter não pagou o Flamengo não botou um tostão no bolso, e o Flamengo agora com o De La Cruz, com o problema da torção no joelho, o Flamengo fica sem nenhum volante à disposição, a não ser o Everton Araújo ali, né, que veio da base, mas o Flamengo não tem Eric Pulgar, não tem Alan, agora não tem De La Cruz, o Gerson volta aí de suspensão, mas quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nada. Ele tomou vermelho, mas ainda continua mantendo cartão amarelo. Daqui a pouco o Flamengo não tem volante à disposição. Não vou nem falar de machucar, não tem madeira para bater aqui. O Flamengo vai ficar sem meio campo, cara. Como é que o Flamengo vende um Thiago Maia, que eu sei que tinha gente que contestava, que não estava muito bem no Flamengo, teve um ano anterior, ele estava voando, já teve bons momentos, mas é jogador que pode ser titular tranquilamente em qualquer time do Brasil. E que jogava no Flamengo, e que era uma opção interessante. Você negocia para trazer quem? Quem você vai trazer de volante ali no nível do Thiago Maia? Com um valor que nem pagaram ao Flamengo. Prometeram. O Flamengo ia receber ali, né, metade da operação, né, dos 8 milhões de euros. O Flamengo recebe 4 milhões de euros. Mais ou menos por aí. E aí, vale a pena você negociar um jogador que você não... Para contratar um jogador por aí de 4 milhões de euros vai ser um bagre. Bagre.
E você, um jogador de nível de seleção olímpica, um jogador que teve ótimos jogos pelo Flamengo, tá lá no Inter, e o Flamengo sem jogador para utilizar. Ou seja, sem Thiago Maia, sem Alcaraz, todos que estavam aqui no elenco, mas tudo bem, é interessante, vai reforçar o elenco. Reforçar sem janela aberta, vendendo o jogador e não trazendo outro. Eu queria entender. E a gente tem que reclamar, cara. Que planejamento é esse, cara? Que planejamento é esse? Cadê o substituto do Thiago Maia? Cadê o substituto do Alcaraz, pô? Se era o Matheus Gonçalves, ele, né, não estava entrando. E entrou agora e já foi criticado pelo técnico. Eu quero saber cadê o substituto do Alcaraz. O Alcaraz seria o substituto do Arrascaeta. E aí? É o De La Cruz, mas o De La Cruz, o próprio Felipe falou que ele prefere jogar de volante. O Felipe falou ontem. Procura saber que posição que o jogador prefere jogar, é de volante. Procura saber como ele se sente mais confortável. É de volante. Onde ele funciona melhor, é de volante. Então o De La Cruz, o Felipe deixou claro que ele não é meia e que o jogador prefere jogar de volante e não de meia. Então o De La Cruz não é o substituto do Arrascaeta. O técnico do Uruguai entende que pode ser, mas no Flamengo, tanto ele quanto o próprio jogador entendem que não. Então a gente já não tem esse substituto para o Arrascaeta. O Everton Ribeiro foi para o Bahia. O Flamengo não trouxe o substituto para o Everton Ribeiro. Se trouxe, talvez fosse o Alcaraz. O Flamengo não tem. Ah, mas veio o Luiz Araújo. Ah, mas veio... Não sei... Cara, esquece. Tô falando... Sai o Everton Ribeiro, sai o Alcaraz. O Flamengo tem que trazer substituto, cara. Vocês já viram as bolas que o Everton Ribeiro dava? Toda a jogada que ele criava? Era monstruoso. Era tão bom. Olha só. Eu sei que o Arrascaeta é genial, mas o Everton Ribeiro era tão bom quanto. Era monstruoso. Jogador que decidiu o Libertadores 2022. E o Flamengo não repôs a altura, gente. É uma realidade, a gente precisa falar isso. O Flamengo não repôs, o Flamengo não tem jogadores na meia. O Flamengo só tem o Arrascaeta. E o garoto, o Matheus Gonçalves, que entra, é criticado. Agora, o Michael e o Bruno Henrique vão mal e ele fala que é incrível. São incríveis, 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 né? Eu adoro os dois também, mas não estão vivendo um bom momento. Mas aí o garoto entra com o time todo desgastado, o garoto é anárquico. Ele mandou essa, o jogador é anárquico. O que ele quer dizer? Que não atende nenhuma determinação, que não joga do jeito que ele pede, que se movimenta no campo ali, se posiciona onde ele quer. Ele falou isso do garoto de 18 anos, né? Então eu acho que, sinceramente, isso aí não é bom, cara. Não é bom. Tá? O Felipe, eu entendo que possa não ter se decepcionado com a entrada do Matheus, mas eu, sinceramente, entendo que o time já estava muito desgastado. Eu acho que o Felipe fala que o Arrascaeta não tinha condição de ir para o jogo. Eu já falei que, inclusive, aquele negócio da ciência lá com o Tite, quando o Tite não levou os seus melhores jogadores para o jogo contra o Bolívar na altitude, eu falei, você leva, você relaciona, você coloca no banco. Para você utilizar 15 minutos que seja, deixar o ar da dúvida para o técnico rival. Se tem um jogador que ele pensou em botar um jogador mais ofensivo, ele vai falar, pô, peraí, o Arrascaeta vai entrar a qualquer momento. Eu não vou poder botar um jogador mais ofensivo. Você muda o jogo, só com a sugestão, blefe, simples, manter o Arrascaeta no banco. Então são situações, cara, eu sinceramente, mas o Arrascaeta não estava em condições de ir pro jogo. Então ele está lesionado? Está machucado? É o que? Fisiologia? Então, gente, eu acho que tudo isso a gente precisa avaliar. Agora, a gente critica demais, o pessoal reclama que está criando crise e ao mesmo tempo vem agora dizer que a gente não pode reclamar dos vazamentos que a gente está fazendo cortina de fumaça. Tá? Então, o Felipe Luiz deixando claro que vai precisar de contratação, né? Mas eu volto a perguntar, por que liberou então o Alcaraz e o Thiago Maia e companhia, né? E não repôs?